Shalom, queridos. Como está seu celular? Eu digo que o celular tem que ficar agora nas profundezas do abismo. Lá nas profundezas da bolsa. Hoje um pastor amigo meu estava visitando uma igreja. Isso é interessante, porque o celular tem que ficar na entrada da igreja. Ninguém entra no celular com a igreja, na igreja com o celular. Se algumas pessoas tiverem que deixar o celular ali fora, passa mal, né? Mas agora é um momento muito especial. Na verdade, desde quando você passou por aqueles portais, toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo deve voltar-se para Deus. Essa pessoa linda que está pertinho de você, ela é maravilhosa, mas agora não é a vez dela, é a vez de Deus. Tem uns comprometidos aí, não é verdade? E não são namorados, porque geralmente quando se casa, não fica tão abraçado assim, né? Você já percebeu? O máximo que faz aqui é dar a mãozinha, mas geralmente quando se está no compromisso, dá uma inclinadinha, dá uma deitadinha assim. Tem alguém no compromisso aí? Vou fazer igual o pastor Evaldo, daqui eu vejo tudo. Lá atrás também, viu? Não é só para frente não, viu? Mas você é muito bem-vindo. Nós estamos numa chamada divina para derrubarmos gigantes. É possível que na sua vida pessoal não precise mudar mais nada, está tudo certo, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito. Mas com certeza, na vida de alguém que você conhece, mesmo distante ou bem perto de você, as coisas não estão tão bem assim. E a nossa chamada, a nossa causa, não é lutarmos apenas por nós, mas também lutarmos pelos nossos irmãos. Quando Neemias ele foi informado a respeito das misérias em que Jerusalém estava vivendo, era um tempo de miséria mesmo. As portas tinham sido queimadas, os muros tinham sido derrubados, o povo estava vivendo debaixo de opróbrio. E o termo lá é miséria, aflição. Imagine o que é aflição. Às vezes a gente passa por alguns dissabores, alguns momentos assim, mais turbulentos, mas aflição mesmo assim, para nós tem durado assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Para alguns aí já está numa lutinha maior, de 1 semana, de 1 mês. Alguns falam assim: apóstolo, a minha guerra já dura 1 ano. Não importa o tempo. O que Neemias fez? Aquela causa parecia que não dizia respeito a ele, porque ele estava em Suzã, num palácio de férias, palácio de inverno. Ele fazia parte de uma turma especial, separada para servir o rei. Ele era o copeiro do rei. Mas quando ele foi informado a respeito da situação de Jerusalém, ele se importou. Ele jejuou, ele orou, mas não apenas jejuou e orou, ele decidiu agir para reconstruir os muros de Jerusalém. Essa é a nossa chamada nesses dias. Que nós temos uma nação diante de nós, nós temos uma cidade diante de nós. Eu estava falando a respeito de Jonas, quando Jonas ele foi chamado para uma missão. A missão de Jonas não era uma missão fácil, era uma missão árdua. Ele tinha que entrar num território de homens cruéis. Nínive não era uma cidade qualquer, era uma cidade sanguinária. Era como hoje o Estado Islâmico na Síria. Aquele povo era esse tipo de patente que estava sobre eles. E Jonas ele foi chamado para ir àquela cidade. Uma cidade de 120 mil pessoas. E havia ali muito gado. É interessante porque a Bíblia cita, Deus se importou até com o gado daquele lugar. Deus mandou Jonas para aquela missão, para salvar gente e salvar até o gado, o rebanho. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, entenda, Deus vai nos conectar a alguém, vai nos enviar alguém. Eu tenho certeza que nós nessa cidade somos o povo enviado por Ele para trazer redenção, libertação e cura sobre Campo Grande. Você pode crer?
Nós somos o povo separados por Deus nesses dias, para proclamarmos libertação dos cativos, darmos vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Eu tenho plena consciência disso. Não importa o nível de resistência, uma coisa é certa: o reino de Deus vai ser estabelecido em nosso meio. É chegado a vós o reino de Deus, por umas palavras de Jesus, inaugurando a sua chegada como Messias em Israel. Diga para o seu irmão: é chegado a vós o reino de Deus. No livro do profeta Isaías, na visão de redenção, no capítulo 10, versículo 27, Isaías, ele viu a redenção se manifestando através do Messias. E ele escreve a respeito do dia em que o Messias haveria de se manifestar, trazendo sobre ele a unção, o poder do Espírito Santo. E ele diz assim: naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado. A tradução ali fala da gordura, é a mesma expressão, por causa da unção. Diga: o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga: o jugo será despedaçado por causa da unção, e a carga vai ser tirada dos teus ombros. Diga: eu recebo. Nós sabemos, e Jesus disse, que a missão do diabo é roubar, é matar, é destruir. Essa é a missão dele. Ele veio, é o desígnio dele: roubar, matar e destruir. Mas o desígnio de Jesus e o propósito de Jesus é nos dar vida, e vida em abundância. Esse é o propósito, é a missão de Jesus. E eu quero dizer, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A obra de Satanás, ela é neutralizada pela presença de Jesus nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que o mundo se divide em dois tempos: antes do pecado e depois do pecado. Antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade se divide em dois tempos: antes do pecado e depois do pecado. Antes do pecado, tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Antes do pecado, a paz era plena. O homem mantinha uma comunhão plena com o Criador. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e Ele conversava com o homem, Ele se relacionava com o homem. O pecado tirou o homem do propósito. Qual era o propósito do homem na terra? Governar, exercer domínio, autoridade. Esse era o propósito do homem: ter uma comunhão perfeita com Deus, e por esta comunhão ele exercer o governo da terra. O pecado tirou o homem deste desígnio, deste propósito. O pecado afastou o homem de Deus, gerando a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia fala de morte, fala de separação. Quando o homem pecou, ele morreu, ele foi separado de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Queridos, é impossível nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante, de paz, de alegria, de gozo, sem a presença de Jesus em nós. É impossível. Interessante, porque o apóstolo Paulo, ele passou por muitas prisões. O apóstolo Paulo, ele fora açoitado com varas, muitas e muitas vezes. Hoje, quando a gente olha para alguns países do Oriente Médio, a punição e o açoite ainda com varas, diante das pessoas. Literalmente, acontece ainda hoje. Quando eles transgridem, dependendo da transgressão, imagina, apanhar com vara. Aquela varinha de goiabeira, ela já dói tanto. Agora imagina apanhar com vara, é vara mesmo. O apóstolo Paulo passou por tudo isso.
passou por 3 naufrágios, passou pelos abismos dos oceanos, mas é impressionante que havia uma paz no coração dele, que excedia o entendimento humano, porque ele vivia o propósito de Deus. Quando você vive o propósito de Deus, o seu coração é guardado e você desfruta de paz. A queda, o pecado, afastou o homem do propósito. O pecado separou o homem de Deus, ele perdeu a comunhão. E o pecado, abriu-se um portal na terra para que Satanás escravizasse o homem, subjugasse o homem. O homem transferiu o domínio da terra a Satanás. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que ele resgatou esse domínio e ele deu à igreja. Preste atenção. No dia que nós compreendermos verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus, já compreendemos um pouquinho, e o pouquinho que compreendemos já fez muita diferença na nossa vida. Mas se nós compreendermos de verdade, as coisas vão mudar. E a minha oração é que o Espírito de Deus nos faça compreender e entender quem nós somos como igreja, o nível de autoridade que foi colocado sobre nós, para neutralizarmos, desfazermos as obras de Satanás na nossa cidade, no lugar onde Deus nos estabeleceu. Isso é tão extraordinário. O pecado tirou o homem do propósito. Perdemos a autoridade e o governo. Isso foi resgatado por Cristo Jesus, e Ele entregou à igreja. Precisamos ter esta consciência ativada em nós. Por isso que Jesus, quando Ele fala com Pedro, trazendo a ele luz, entendimento e revelação, quando Pedro declara quem ele é, lá em Cesareia de Filipe, Jesus disse: eu vou dizer quem você é agora. E Ele revela quem é Pedro. Na verdade, até então tinha uma identidade de Simão, um homem inseguro. Jesus disse: agora, a partir de agora, você é uma pedra. Alguma coisa começa a mudar em você. E mais, eu te dou as chaves. Olha, por isso que algumas pessoas dizem: olha, São Pedro tem a chave, ele abre, ele fecha, faz chover ou faz sol. Mas não está falando disso. Está falando de autoridade, para ligar, para desligar. Ele está dizendo: tudo que você agora, e está falando da igreja, permitir, vai estar permitido. Tudo que você proibir, vai estar proibido. Esse é o nível de autoridade. Nós estamos reunidos nesta noite, dentro desta jornada e desta caminhada, do tema derrubando gigantes. E muitos gigantes vão cair por terra nas nossas vidas. Diga para o seu irmão: muitos gigantes vão cair por terra. A Bíblia diz que pelo pecado de Adão, todos nós fomos separados de Deus. Todos nós. Todos os que nasceram de Adão, e todos nós viemos dessa semente, nascemos separados de Deus. Nascemos mortos. Nascemos como gente, mas separados de Deus, mortos no espírito. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jesus é a ressurreição. Ele nos conecta de volta ao Pai, para que possamos viver esta plenitude. É possível vivermos nesta dimensão aqui na terra. Muitos gigantes, fortalezas, construções, ideias na nossa alma serão quebradas, e a revelação vai chegar ao nosso coração, para que possamos viver esta dimensão. Pergunta para o seu irmão: você quer viver nesta dimensão? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Se o pecado entrou por um homem, a vida eterna também entrou por um outro homem. Adão, o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. E ele veio e ele não cometeu pecado, e ele nos resgatou do pecado. E junto do resgate do pecado, ele nos resgatou da maldição. O pecado abriu-se o portal para a maldição. Observe comigo Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 1 fala da criação e do propósito da criação. Capítulo 2, quando Deus dá um presente a Adão, tirando da sua costela Eva.
E no capítulo 3, vimos aqui a serpente plantando uma semente de engano na alma e no coração de Eva. Ela transgride, ela peca, e vem a sentença de maldição. Observe comigo o capítulo 3, versículo 17, diz assim: ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Percebe? O pecado abriu-se um portal na terra para que a maldição se instalasse. Mas graças a Deus que não para aqui, isso não é o fim, é o início. Todo o plano da redenção vai se manifestar em quem? E através de quem? Através de Jesus Cristo. Na visão do profeta Isaías, e agora nós vamos voltar para lá, Isaías no capítulo 9, quando Jesus vai entrar no cenário profético, andando de cidade em cidade, as cidades estavam tomadas por obscuridade, o povo estava vivendo nas trevas, e diz o texto, do versículo, capítulo 9, versículo 1, nós podemos dividir, antes do pecado, depois do pecado, antes de Cristo e depois de Cristo. Diz o texto: mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Olha, quando Jesus chega nesta região, Zebulon e Naphtali, era a terra arrasada, o povo estava escravizado, o povo estava vivendo oprimido, havia um jugo sobre eles, havia um fardo que estava sobre os ombros deles. Quando Jesus entra neste território, Zebulon e Naphtali, tudo começa a mudar, começa a se transformar. A presença de Jesus nas nossas vidas traz transformação plena, transformação completa. A luz quebra a força das trevas e promove em nós libertação plena, libertação completa. O poder de Deus vai ser liberado sobre a sua vida nesta noite, e algumas áreas de domínio de Satanás serão quebradas, para que você viva a perfeita comunhão com Deus, e nesta perfeita comunhão com Deus, você tenha paz perfeita, paz plena. Observe o texto, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. 3: tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. É isso que Deus quer promover na sua vida. É crescimento, é frutificação, é multiplicação, é uma colheita abundante. Você pode crer? Antes de Jesus e depois de Jesus. Quando o Messias se manifestar, ele vai trazer o governo sobre os seus ombros. Está falando de um novo tempo, é uma nova proposta mesmo para as nossas vidas. Aquilo que Jesus pode fazer em nós e através de nós é glorioso, é maravilhoso, é extraordinário. Esta semana eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas, ouvindo alguns testemunhos, o quão é assombroso a obra poderosa que Jesus tem feito nas vidas. É extraordinário, é sobrenatural. Então a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um gozo extraordinário. Não quer dizer, queridos, preste atenção, que na sua jornada e na sua caminhada de fé, você vai entrar numa bolha ou numa redoma, e você já não vai ter mais nenhum tipo de problema aqui deste mundo. Não, mas a certeza plena da vitória vai estar dentro de você. Essa convicção vai estar dentro de você. E quando nós cantamos uma canção, e só vai melhorar, diga para o seu irmão assim: só vai melhorar. Dê um tapinha na mão dele, diga: meu irmão, só vai melhorar.
O tempo está favorável. Nós estávamos nos preparando para o dia de comunhão, que era 7 de setembro, preparando o almoço de comunhão lá no Setoc para 1000 pessoas. E não tem um lugar fechado para todo mundo. Na segunda-feira choveu e choveu e choveu e choveu e choveu. Mas nós tínhamos no celular, né? Tem lá a meteorologia e indicava que ia melhorar. E quando a meteorologia indica que vai melhorar, você acredita ou não acredita? Nós acreditamos. E passou segunda-feira, choveu de manhã até de tarde. Mas olha, na terça-feira já vai amanhecer os céus abertos, não vai ter muito sol, mas na terça-feira o dia vai estar perfeito. Na quarta-feira. E o que aconteceu na quarta-feira? Dia perfeito. Você pode dar um aplauso a ele? Então é o seguinte, diga para o seu irmão, só vai melhorar. Só vai melhorar. Nós estávamos fazendo uma reforma aqui, e nós compramos as telhas, porque estava infiltrando muita água, e as calhas já, com acho que uns 30, 40 anos, esse telhado, precisávamos trocar as calhas, e vamos trocar, aproveitar e trocar, mas era final de ano, começou a chover, foi novembro, foi dezembro, foi janeiro, foi fevereiro, foi março, foi impressionante, não parava de chover, e a gente olhando, seguindo, a gente precisava pelo menos uns 15 ou 20 dias, e o pastor Evaldo monitorando aqui o sistema, disse, olha, agora chegou a hora, tiramos todo o telhado, e a gente orando, não chove, não chove, não chove, e graças a Deus não choveu. Preste atenção, tudo que o diabo quer é plantar sementes de engano no nosso coração, para acreditarmos no contrário. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, na perspectiva do profeta Isaías, aqui fala que a presença de Jesus numa cidade trazia o que? Transformação e mudança. Jesus vai entrar em territórios tomados por demônios, e os demônios não vão resistir à presença de Jesus. Mas alguém pode dizer assim, mas era Jesus. Pois eu quero contar para você um fato, ou alguns fatos até, que aconteceram depois. Quando Filipe chegou em Samaria, aquele território também era um território dominado por demônios, Samaria. Quando ele entra ali como um evangelista, ele era um diácono, um evangelista e um apóstolo, os demônios começaram a se manifestar, e ele foi expulsando os demônios, e a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Quando nós olhamos, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, Éfeso era uma cidade tomada também por demônios. Havia ali uma entidade que reivindicava adoração, uma deusa, Diana. Havia um templo, milhares de pessoas convergiam para adorá-la. Quando ele entra naquele território, esse principado é vencido, acontece um motim, mas o reino de Deus é estabelecido. Eu quero profetizar, o reino de Deus está sendo estabelecido na sua vida. Não importa, presta atenção, existe alguém em nosso meio que nunca cometeu um pecado? Todos nós. Mas quando nós nos convertemos, algumas pessoas, elas chegaram à igreja escravas do pecado. Eram escravas do pecado. Havia um domínio na vida delas. Porque pecado a gente muitas vezes, pecado. Mentira é pecado? Sim ou não? Mentira é pecado. Algumas pessoas são escravas da mentira. Escravas. Roubar, enganar, pecado. Quer que eu relacione tudo que é pecado aqui? Não precisa, né? Aquele que odeia o seu irmão está pecando. Aquele que difama o seu irmão está pecando. Algumas pessoas, elas chegam à igreja escravas do pecado. Há uma dominação sobre elas.
Mas quando elas têm uma experiência com Jesus, essa dominação é quebrada e ela se torna livre do pecado. É possível que algumas pessoas ainda tenham sobre si essa dominação. Quando nós olhamos o texto, capítulo 10, versículo 27, diz: naquele dia, ele está falando de um dia. Que dia? O dia em que o Messias se manifestar. Esse dia para você é hoje. Há 2000 anos, ele se manifesta, trazendo com ele a unção poderosa para tirar a carga, o fardo. O pecado se torna um fardo, o pecado é um fardo. E diz: naquele dia, o dia em que o Messias se manifestar, ele vai tirar esse fardo dos teus ombros, ele vai quebrar este jugo do teu pescoço. Isso vai ser despedaçado por causa da unção. Quando Jesus ele entra na sinagoga, que lhe deram o livro do profeta Isaías, aquele era o dia. Ele está dizendo: ei, chegou a hora. Chegou a hora dos cativos serem libertos. Chegou a hora da opressão ser quebrada na sua vida. Chegou a hora de dar vista aos cegos, abrir o entendimento espiritual, para compreender que é chegado a vós o reino de Deus. Nós estamos debaixo de uma chamada poderosa para derrubarmos os gigantes que têm nos afrontado, que têm se colocado diante de nós. A nossa chamada não é apenas para lutarmos por nós mesmos. É legítimo você lutar por você mesmo, mas também há uma chamada para nós lutarmos pelos nossos irmãos. Há uma chamada para nós lutarmos pela nossa cidade. Há uma chamada para nós tomarmos a causa da nossa nação, para vermos a nossa nação redimida, transformada pelo poder do nome de Jesus. A nossa chamada de jejum e oração é por reforma em todas as áreas do nosso ser e do nosso viver. E esta é uma noite poderosa para você sair deste lugar livre deste fardo e sem esse jugo sobre o seu pescoço. Se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero orar por você, para que a unção do Espírito de Deus envolva a sua vida, para que as cadeias sejam quebradas na sua alma e você seja colocado em liberdade. Eu não sei qual tem sido a sua guerra nesses dias, mas é possível que você tenha vivido guerras no seu interior. É possível que você tenha vivido conflitos dentro do seu lar. É possível que você tenha desafios na sua vida profissional. É possível que você tenha lutado contra uma enfermidade. É possível que principados e potestades tenham se levantado contra você, contra a sua casa. Mas o Todo-Poderoso, o maior, está conosco. E esses gigantes cairão por terra em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus eles cairão por terra. E mesmo em meio a tantos caos que nós vemos, você vai desfrutar de paz. Nada e nem ninguém nesse mundo vai tirar a sua paz. Não tem dinheiro que compra a paz. Não tem dinheiro desse mundo que possa comprar a paz. Não tem dinheiro desse mundo. O dinheiro proporciona muitas coisas boas, mas não é o dinheiro que dá paz para nós. É a presença de Jesus nas nossas vidas. Vamos ministrar um louvor, depois eu estarei orando. Vamos, Júnior. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus.
Volte-se para Deus completamente agora. Você vai ser revestido de unção, de poder, de autoridade. Cantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, e os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, com a sua mão erguida para essa noite, vamos profetizar que as muralhas vão cair em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas Declare vão isso cair. com fé. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, oh, oh. Declare, declare. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Aumente o volume e cante. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Cantamos bom, cantamos bom. Tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és Senhor. Levante suas mãos aos céus. Você pode exercer autoridade nesta noite. Quando Davi estava diante do Golias, havia um desafio ali. E Davi se posiciona para enfrentar aquele gigante. E diz: tu vens a mim com espada e com lanças, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Em o nome do Senhor dos Exércitos é que nós vencemos o gigante. Se há um gigante afrontando você nesta noite, ele pode cair por terra. Se posicione, meu irmão, como um guerreiro, com autoridade, com poder, para vencer este principado, essa potestade que se levanta contra a sua vida. Agora é a hora. Vai se posicionando como um guerreiro, vai se posicionando como um homem de autoridade, vai entrando nas regiões celestiais. Esta afronta que está diante de ti, de dia e de noite, ela pode ser vencida pelo poder que há no nome de Jesus. Vai tomando autoridade, meu irmão. Se move em fé, vai se movendo em fé, todo mal, toda enfermidade que assola a sua vida, agora toda vergonha, todo opróbrio que tem assolado, afrontado a tua casa, eu ordeno, caia por terra, em o nome de Jesus. Agora, em o nome de Jesus, vem o despertamento espiritual, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, no nome de Jesus, eu frustro os planos do inferno contra a tua vida. Eu frustro os planos de Satanás contra o teu casamento, contra a tua família. Em o nome de Jesus, repreendo a enfermidade que assola a sua vida, que assola o seu lar. O espírito da pobreza,
da miséria, da escassez. Em o nome de Jesus, eu os declaro vencidos, 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 vencidos pelo poder do nome de Jesus. Declare, 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 declare a sua fé. Muralhas vão cair. Vai. Levante sua mão e declare. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Profetize. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair, cante. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Muralhas vão cair. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Quando o profeta Isaías, ele fala a respeito do Messias, ele diz: naquele dia, o dia que o Messias se manifestar na sua vida, essa carga vai ser tirada do teu ombro, e esse jugo vai ser despedaçado do teu pescoço. Continue com seus olhos fechados. O Espírito Santo me falou hoje no coração claramente a respeito de perdão. Perdão. Pessoas que estão ainda presas, não conseguem avançar, não conseguem avançar, porque tem o coração ainda aprisionado, precisando liberar perdão. Quando nós não perdoamos, Deus fica impossibilitado de agir nas nossas vidas, porque há uma reivindicação das trevas. Hoje você pode sim liberar perdão. Liberar perdão não é esquecer. Você não vai ter uma amnésia, não é esquecer das coisas, mas é uma decisão de perdoar. Quando você perdoa, Deus toma a tua causa. Deus toma a sua causa. O perdão é uma decisão. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Não importa o tamanho da ofensa, não importa o tamanho da sua perda, não importa o quanto você tenha sido traumatizado, rejeitado, desprezado, ferido, libere perdão, porque Deus quer fazer uma obra poderosa, maravilhosa na sua vida. Espírito Santo, age, move neste lugar. Tu tens a primazia sobre as nossas vidas. É o Senhor que nos guia e nos dirige em toda a verdade. O Senhor é que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Pai, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já as conhece. Quando ainda estávamos informe do ventre da nossa mãe, ali o Senhor já nos conhecia. O Senhor conhece a nossa fragilidade, as nossas debilidades. Por isso eu te peço, ajuda-nos, Espírito Santo, nesta hora. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos. Ajuda, Pai, pelo teu Espírito, abençoarmos aqueles que têm nos ofendido, a perdoarmos, para sermos perdoados. Ajuda-nos, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, que essas cadeias sejam quebradas na sua alma, e que você desfrute da plena liberdade em Cristo Jesus. Se este é o gigante que tem te afrontado, que tem te dominado, hoje ele pode ser vencido. Este gigante pode ser vencido, em o nome de Jesus. Depois você vai poder dar o seu testemunho da obra poderosa que Deus fez na sua vida, a partir desta noite. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Se assente um pouquinho, preste atenção, seja indesistível na sua caminhada.
Nós estamos debaixo de uma convocação de jejum, de oração. Cada dia da semana temos pessoas orando, pessoas jejuando. Não desista do seu tempo de jejum. Até o dia 31 de outubro, que é o dia da reforma. E eu creio que Deus vai fazer uma obra poderosa, maravilhosa, extraordinária, ainda neste ano, na nossa cidade, sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Você crê? Podemos ouvir o ruído da abundante chuva que está chegando. Diga, eu creio. Glória a Deus, uma nova estação. O inverno ficando para trás, as flores do campo. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Amém, queridos? Eu quero dar a você a oportunidade para dizimar, para ofertar. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos a Ele com o nosso louvor, a nossa adoração, mas trazendo a nossa oferta a Ele e devolvendo a Ele uma parte daquilo que Ele tem nos dado. Isso é extraordinário. Semana eu estava atendendo uma pessoa, estava dando um testemunho. Ele estava falando de uma pessoa que ele trabalha com computação, e ele pediu para abrir os e-mails, depois ele foi abrindo, e essa pessoa, buscando a solução dos problemas, estava buscando uma cartomante, e em São Paulo, já tinha investido 18 mil reais buscando uma resposta, estava aprisionada na alma. Imagina isso, aquela divindade reivindicando algo. Mas nós servimos a um Deus poderoso, maravilhoso, que tem mudado a nossa vida. E quando nós nos voltamos para Ele e colocamos diante dEle, com alegria, uma parte daquilo que Ele tem nos dado, o favor dEle se alarga sobre nós. Curve a sua cabeça, eu vou orar, e você vai poder vir ao altar, consagrando as suas finanças ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti, e devolvemos para Ti. Agora consagramos os dízimos, as ofertas, atento a Deus, para a expressão de fé, generosidade, fidelidade, obediência dos Teus filhos. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênção tal, que venha a maior abastança. Tua palavra diz que o Senhor repreende o devorador, que a Tua mão, ó Pai, esteja sobre o Teu povo. Em o nome de Jesus eu oro, amém. Se você precisa de um envelope, os obreiros vão distribuir. Se você precisa passar o seu cartão, temos os obreiros para te ajudar. Enquanto ministramos o louvor, você pode vir ao altar. De restauração para a família e para todos que acreditam nesse Deus que é o Salvador, Cristo Rei. Meu coração está guardado no centro da Tua vontade. Então prossigo pela fé em meu Salvador, Jesus. E nada pode parar quem é o Filho de Deus. Ele não desampara o justo, levanta o abatido. E nada pode calar a voz de um adorador que está firmado na palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura. Poderoso Jesus, oh Jesus, eu creio que
e milagres, não há outro Deus além de ti. Glória a Deus. Se coloque em pé. Eu quero lembrar vocês que no próximo sábado, às 15 horas, nós teremos um seminário de paternidade. Precisamos compreender um pouco mais a respeito deste tema. Quem honra papai e mamãe vai bem na terra e tem os dias prolongados. Quem desonra pai e mãe, a Bíblia diz em Provérbios 30:17, que tem os olhos arrancados pelos corvos do ribeiro. Imagina, perde a visão. Então você vai aprender um pouco mais a respeito de paternidade. E no próximo domingo e segunda-feira teremos conosco o apóstolo Dom Lynch, que vai estar ministrando, domingo às 17, 19, e segunda-feira também vai ser uma noite muito especial aqui. Coloque lá na sua agenda. Tudo para Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite na tua presença. Que a mão do Senhor envolva a nossa cidade, que a mão poderosa do Senhor envolva a nossa nação. Ó Pai, que a mão do Senhor envolva as famílias, ó Deus, do Brasil e as famílias de toda a terra. Que venha salvação, libertação e cura nos 4 cantos da nossa cidade. E que a tua igreja desfrute de avivamento pleno. Em o nome de Jesus eu oro e te agradeço. Diga amém. Dê um abraço nesta pessoa. Diga a Deus que te abençoe. Uma boa noite. Shalom.